Graça e paz para os irmãos. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Estou muito feliz de aqui estar, o Senhor me ter dado essa oportunidade. Agradeço desde já pela confiança do pastor. Agradeço a Deus por me trazer em paz e segurança. Realmente foi um pouquinho difícil chegar por causa da chuva. Mesmo de moto peguei muito trânsito, mas graças a Deus estou aqui para poder estar dividindo uma porção da palavra de Deus com os irmãos. Se você entrou aqui esperando alguma coisa de mim, com certeza você vai se decepcionar. Mas se você veio até aqui com o coração aberto, esperando que Deus fale com você através da palavra dele, com certeza você vai ser alimentado por ela. Esteja com seu coração aberto. A palavra do Senhor que a cada dia se faz nova e nos surpreende a cada dia. Eu vou pregar num texto bastante conhecido, que é em João capítulo 11, do versículo 1 ao 44. E apesar desse texto ser bem conhecido, enquanto eu preparava, Deus falou muito comigo através dele. E como eu disse, se você está aqui com o coração aberto para ouvir a voz do Senhor, certamente Ele vai falar com você também. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias, para a gente ganhar tempo. Assim diz a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e queres voltar para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria, com Marta, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tendo crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Maria se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam,
vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? E eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não poderia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém? Esta é a porção da palavra de Deus para nós. Eu creio que de todos os nossos inimigos, o pior é a morte. A morte, ela é uma ofensa para nós. Porque dentre os seres vivos da terra, o homem, ele é o único que tem consciência que um dia vai morrer. Se você já perdeu alguém, um ente querido, se você já perdeu uma pessoa que você amava, você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. E é algo que ninguém consegue escapar dela. Diz um conto árabe que um homem, servo de um homem muito rico, foi ao mercado fazer compras para aquele homem. E ele voltou desesperado para casa. Suado, tremendo, disse para o seu patrão, falou: olha, me empresta um camelo, que eu tenho que fugir para Bagdá. E o patrão dele disse: o que aconteceu, rapaz? Por que você está tão nervoso? Não, eu lá no mercado, eu encontrei a morte, e ela me deu uma olhada assim, meio esquisita, e eu falei: eu tenho que sair fora. Falou: o senhor me empresta um camelo, eu vou para Bagdá, lá tem muita gente. Nunca que ela vai me achar lá. E eu vou embora. E o mestre dele falou: tá bom, pode pegar o camelo, vai embora. E ele foi. E o patrão ficou pensando, falou: nossa, eu vou lá no mercado ver se eu encontro a morte. E ele foi e encontrou a dona Morte. Ele disse assim: ó, dona Morte, a senhora deu uma olhada esquisita para o meu servo, que ele ficou com tanto medo, que ele saiu correndo. Ele foi embora. Por que você olhou assim para ele? Aí a Morte disse para ele: não, eu olhei, meu olhar foi de surpresa. Porque eu pensei: ué, eu não era para encontrar ele aqui, eu tinha que encontrar ele daqui 2 dias em Bagdá, não sei o que ele está fazendo aqui. Né? Então, esse conto árabe, né, mostra que não tem como. Né? A morte, não tem como a gente fugir dela. E aqui essa parte da porção da palavra de Deus, ela mostra o poder de um homem sobre a morte. Mas quem é que tem poder sobre a morte? Né? E aqui mostra um homem ordenando que um defunto saísse do túmulo. E eu tirei algumas lições para mim, que eu creio que servirá para os irmãos também dessa passagem. A primeira verdade que eu encontro é o óbvio. Aqui diz no texto que Lázaro era amado de Cristo. Que Lázaro
e sua irmã, suas irmãs, Jesus os amava. E a primeira coisa que eu aprendo é que, mesmo nós sendo amados de Cristo, nós ficamos doentes e morremos. Não importa o quanto Jesus te ama, todos nós temos que estar preparados para a morte. Não importa o quanto você acha que Jesus gosta de você, você vai ficar doente um dia, ou vai sofrer um acidente, eu não sei. O mesmo vale para mim, né? Nós não sabemos. Mas a verdade é que o amor de Deus não vai impedir que eu e você passamos por lutas, por provações, por doenças e por fim a morte. Nós estamos cansados de ver desgraças, frustrações, perca familiares, de pessoas que nós amamos e que servem a Deus. Ao contrário de uma teologia nojenta que se prega hoje, que aquele que tem fé não fica doente, que aquele que tem fé nada de mal pode ocorrer com ele, a Bíblia não ensina isso. Nós vimos nesse texto aqui que Jesus amava aquela família, mas Jesus recebeu uma notícia, que Lázaro havia morrido. O versículo 2, eu só vou comentar alguns versículos, diz que Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E aqui nós vemos que eles eram conhecidos de Jesus. Jesus os conhecia muito bem, ficava às vezes na casa deles. A terceira verdade, a segunda verdade, como eu já disse aqui, o fato de nós nos dedicarmos a Cristo. Talvez aqui, com certeza, tem muitos irmãos e irmãs que se dedicam na obra de Deus, que se empenham na obra de Deus. E que num determinado momento vai ter que lidar com situações que você não gostaria de lidar. E o fato de você estar envolvido na obra, o fato de você fazer as coisas com alegria para Deus, também não vai evitar que você passe por estas situações. Diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Eu acho a forma como foi colocada só podia ser mesmo ser inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando foram dar o recado para Jesus, não falaram assim para Jesus: olha, Jesus, aquele que te ama está doente. Ele disse: aquele que tu amas. E isso eu aprendo uma verdade, que tudo de bom que acontece para nós, que todas as bênçãos que nós recebemos, não é porque nós amamos Jesus, é porque Ele nos ama. Porque foi Ele que nos escolheu a nós, não foi nós que escolhemos a Ele. Tudo só acontece porque Ele nos amou primeiro. E a Bíblia diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores e, portanto, inimigos de Deus. Então, às vezes as pessoas ficam querendo fazer coisas para Deus, achando que Deus vai amá-lo mais por causa disso. Mas não é assim. Eu posso te garantir que não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais do que Ele já te ama. Também não há nada que você possa fazer para Deus deixar de te amar. Com certeza todos os nossos atos têm consequências, mas o amor de Deus, Ele está sempre com as portas abertas para nós, em qualquer situação. Você pode ver isso no passado com homens que pecaram, homens de Deus como Davi,
que Deus não virou as costas para eles por causa disso. Deus sempre espera que o pecador, mesmo aquele que é salvo, se arrependa e confesse para ele o seu pecado. Né? Quando eu cheguei aqui, ainda peguei uma porção da palavra dizendo para edificar a tua casa. Não era isso que estava falando aqui? Pois é, faça isso mesmo. Isso é coisa de fazer todos os dias. Lá em João 4,19 diz que Ele nos amou primeiro. Você só pode vir até Cristo, porque um dia lá na eternidade, antes de haver terra, Jesus resolveu morrer por mim e por você. Tem um teólogo famoso que diz que antes de haver luz, houve cruz. Antes que houvesse a luz, já havia uma cruz preparada para o nosso Senhor e Salvador vir nos salvar. Então, eu fico muito tranquilo, às vezes com as minhas falhas, porque eu sei que Jesus me salvou sabendo de todos os meus defeitos, assim mesmo Ele me salvou. Glória a Deus por isso. Diz a palavra de Deus: ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro, e ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Como é que funciona isso? Jesus me ama, mas Ele não vem quando eu preciso? E aí? Como pastor, eu ouço muito isso em sala pastoral, em gabinete pastoral. Pastor, eu amo tanto a Deus, eu faço tanto por Deus, trabalho tanto na obra, e quando eu preciso, Ele não vem, Ele não me socorre, Ele deixou acontecer. Que adianta ter um Deus todo-poderoso, mas que não me ajuda a hora que eu preciso? E olha que não é coisa que a pessoa diz porque é descrente, diz do coração mesmo, da mágoa, do sentimento. Não é porque a pessoa não é crente, não. É passando por lutas. E esse texto ele é interessante porque Jesus ainda diz no versículo 15 que Jesus ainda ficou feliz por não estar lá. Eu me alegro de não estar lá. Olha só que interessante. Ele recebe uma notícia: olha, teu amigão do peito, como diz a moçada aí, o brother, né? Teu bro, tá doente lá, cara, tá mal. Mandou te chamar. Jesus vira para os discípulos e diz: olha, Lázaro está dormindo, ou seja, já morreu. Quando chegou a notícia, ele já tinha morrido. Jesus sabia. Ele olha para os discípulos e diz: eu me alegro de não ter estado lá. Eu fico feliz que eu não estivesse lá. Pera, mas que loucura. Como é que funciona isso? E quando a gente começa a analisar o texto, a gente começa a perceber que a morte de Lázaro tinha um propósito. Tudo tem um propósito. Nada que acontece na vida de um salvo é fora de propósito. Você, assim como eu, tem todo o direito de às vezes dizer assim para Deus: Deus, eu não entendo o que o Senhor está fazendo. Você pode não entender. Eu posso não entender. Mas que Deus tem um propósito, Ele tem. Não tem nada demais. Você falava: Deus, eu não entendo, não estou entendendo nada. E tem 2 coisas aí. Primeiro, Deus não é obrigado a explicar tudo para nós. Esse é o ponto número 1 para a gente lembrar. Quem disse que Ele é obrigado a explicar? Mas o segundo ponto é nós sabermos que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus.
Ainda que eu não entenda. Ainda que você possa falar, não entendo como isso daqui colabora comigo. Eu não entendo, Deus. Mas você pode ter certeza, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o porquê. Uma das coisas que nós sabemos, a gente podia ficar falando a noite toda sobre isso, é que as lições da vida nos fazem crescer. Eu vejo pais estragando os filhos porque dá tudo na mão deles. E tem pai que não sabe dizer não para um filho, que qualquer probleminha que o filho está passando vai lá socorrer, porque acha que isso é função de pai, amor, mas eu estou falando para você, tudo tem um limite. Você às vezes está impedindo o seu filho de crescer. Porque é no sofrimento, é nas lutas que a gente cresce. Tem crianças hoje que o pai e a mãe faz tudo porque não quer que aconteça nada com o filho. Mas vai chegar um momento lá na empresa que ninguém vai ajudar ali não. Muito pelo contrário, vão puxar o tapete dele. E aí ele não foi preparado pela vida porque o pai e a mãe não deixou. Porque se excedeu no cuidado. Nós estamos nesse mundo, Deus sabe disso. Estamos num mundo perigoso, Deus sabe disso. Um mundo que tem fogo, que tem mar, que tem abismo, que tem montanha, tem bala perdida, tem bandido. Você acha que Deus não sabe disso? E ainda Jesus vai orar e diz, Pai, eu não os peço que os tire do mundo. Ah, que bom se Jesus tivesse falado, Pai, tire eles do mundo. Nós já não estávamos mais aqui. Né? Mas Jesus falou, eu não peço, Senhor, que os tire do mundo, mas que livre-os do mal. Mas esse mal é o mal lá em cima, top, Satanás. Agora, da maldade, nós todos estamos sujeitos. Então a primeira coisa que eu vejo, que Deus permite algumas coisas acontecerem, é para que a gente possa crescer. É para que a gente possa crescer. Não ficar sempre no leitinho. Como pastor, como educador da palavra de Deus, eu fico muito triste de ver crente. Ele entra na igreja e ele fala, Jesus é bom, salve, leva para morar para o céu. Ótimo. Você entregou sua vida para Jesus, sabe isso, já está bom demais. Mas depois de 20 anos, eu encontro o crente, ele está com a mesma fala. Você não aprendeu nada? Não, ele parou ali, não cresceu. Tem crentes que vai ficar sempre no leitinho. Nunca vai poder comer carne. Quer ver crente que come carne? É crente que frequenta escola bíblica. Quantos aqui frequentam escola bíblica? Aí, ó. Vocês são tropa de elite de Jesus, sabia? Eu costumo dizer lá na minha igreja, vocês são o BOPE de Jesus. Todo mundo é soldado, mas tem o BOPE. Tem aquele soldado, mexe com ele não. Que ele conhece Bíblia, ele prega, ele evangeliza, ele sabe o que ele está falando. Esse é o que frequenta a escola bíblica. Não adianta. Eu mudei de denominação, eu era pastor da Assembleia de Deus, fui para Batista. Tive que abrir mão do meu título de pastor, não do meu chamado, que esse foi Deus que me deu, mas do meu título. Teve que fazer o seminário batista, que eu fiz na denominação batista não aceita. Então, de pastor, eu voltei a ser seminarista. Essa foi a exigência que me fizeram. Falei, você vai ter que fazer o seminário batista se quiser vir para a denominação batista. Eu falei, vocês vão pagar? Vamos. Eu falei, então estou dentro. Oferecer o milho para a galinha. Eu gosto de aprender a palavra. Depois, se quiser pagar outro seminário, eu faço. É que eu já estou ficando um pouquinho velho, né, irmão? Então, espero não ir para a presbiteriana e ter que fazer tudo de novo, senão eu vou me formar.
Vou me formar com 80 anos, né? Aí chega, não, já deu. Mas, e eu vejo pessoas que entram no seminário, 4 anos, né? Dura o seminário lá. Estuda todos os dias, das 7 da manhã às 11 das 7:30 da noite às 11 da noite, 5 dias por semana. É uma faculdade. Tem cara que fala para mim, rapaz, você é maluco, 4 anos, você podia fazer engenharia elétrica, ser eletricista, faz engenharia elétrica. Foi para isso que Deus me chamou. Mas tem pessoas que eu ia dizer, pastor, tem pessoas que entram no seminário e falam, o que você veio fazer aqui? Ah, eu venho aprender a Bíblia. Eu falo, veio no lugar errado. Veio no lugar errado. Você não vai aprender Bíblia no seminário. Teologia, não. Teologia, você vai aprender as doutrinas bíblicas. Bíblia se aprende na escola bíblica. É na escola bíblica. E eu vou dar um exemplo. O último semestre, os 6 últimos meses que passou, eu acho que deu para contar quantas vezes eu peguei na Bíblia. Sabe por quê? É tanto livro para ler, é tanto trabalho para fazer, que o que você menos lê é a Bíblia. E aí tem pessoa que fala, o cara fez seminário e esfriou. Se não tiver preparado, esfria mesmo. Se não tiver o chamado, vai esfriar. Porque lá você vai aprender sociologia, você vai aprender filosofia, você vai aprender tanto né? Faz parte. Mas agora, a vida é um aprendizado. E se você, como os irmãos, tem uma escola bíblica aqui, você pode glorificar o nome do Senhor, porque tem igreja hoje que está abolindo isso. Tem igreja hoje que não tem mais escola bíblica. Acha que não precisa. E aí fica esses crentes que vai parar aí nos Agenor Duque da vida, ou sei lá o que aí. Entendeu? Eu não tenho medo de falar não. Bom. Não tenho a minha ética é com Jesus. É com a palavra. Entendeu? Aí vai parar na mão desses picareta que se diz pastor. E depois reclama que não deu certo. Me prometeram coisas e não aconteceu. Deus me prometeu coisas e Ele não fez. Mas não foi Deus que prometeu, foi o homem. A gente precisa saber a diferença disso. Mas vamos seguir em frente. Se Deus não muda a nossa situação, além de estar te ensinando algo, é sinal que Ele quer mudar a gente nessa situação. Você já imaginou isso? Pastor, estou tanto tempo numa situação e não saio dela. Mas a pergunta que eu te faço é, o que você aprendeu nessa situação ruim? Você já aprendeu o que você tinha que aprender? Senão você fica de recuperação, fica lá. Até aprender. Às vezes Deus não vai mudar a situação, Deus vai mudar nós nessa situação. Porque é assim que Deus faz. Às vezes Deus nos leva para o deserto para nos moldar, para trabalhar no nosso caráter cristão. Quem gosta de ser... Eu sinceramente, irmãos, tem hino na igreja que eu vou, quando começa a cantar, eu fecho a minha boca, eu não canto não. Quebra minha vida e faz de novo. Quebrar minha vida? Você tem coragem de cantar isso? Você sabe o que você está pedindo para Deus? Quebra a minha vida. Você sabe quanto dói quebrar a vida, quando Deus pega a vida de alguém assim, ó? Sabe o que é isso? E o crente está lá, quebra a minha vida, eu quero ser um vaso novo. Eu não canto isso não, irmãos. Misericórdia. Misericórdia. Você tem essa fé, glória a Deus. Eu não tenho essa coragem não, irmãos. Porque eu já passei no moinho de Jesus várias vezes, não é fácil não. Não é fácil não, irmãos. Eu falo, todo crente tem que ir para o deserto. Mas se pudesse passar minha vez para outra, eu passava. Eu falo, irmão, vai na minha frente, vai no meu lugar lá, irmão. Toma a minha senha aqui, vai lá você. Eu faria isso, irmão, mas não tem jeito, você tem que ir. Eu não quero ir para o deserto, mas às vezes eu me encontro lá, amém?
E uma vez que você está lá, a pergunta que você tem que fazer é: para que Deus me trouxe aqui? Para ficar vendo eu sofrer? Para ficar lá, chora bendito, chora abençoado. Não é. Não é. Deus está ensinando algo para a gente. Deus está moldando o nosso caráter. Mas acontece que ninguém hoje em dia quer mudar. Você já viu quando você tem uma peleja com teu irmão, uma irmã na igreja, você olha para Deus, ai Deus, trabalha na vida daquela irmã. É assim ou não é? Muda ela, Deus. Por que você não fala assim, Deus, trabalha na minha vida, muda eu. A gente sempre quer o outro que... Né? É assim mesmo. Nós somos assim. Agora, uma outra possibilidade de você estar nessa luta é quando Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Essa de todas é a melhor. É Deus dizer para você: você está passando por isso, porque a hora que eu te colocar a mão e mudar a sua história, o meu nome vai ser glorificado na tua vizinhança toda. Talvez você esteja passando por isso, mas na hora que eu colocar a mão e mudar a história da sua vida, todos os teus parentes vão reconhecer que você serve um Deus vivo. Deus também usa as lutas para isso, com toda certeza. Eu tenho várias experiências para contar. Situação que Deus mudou na minha vida. Várias, e não vai ser hoje, mas uma outra oportunidade. E Jesus disse: olha, eu me alegro em não estar lá, porque se ele estivesse, os discípulos iam deixar de presenciar um dos maiores milagres de Jesus na Bíblia. Sabia disso? Foi por isso que Jesus disse: olha, eu fico feliz de não estar lá. Ele estava dizendo para os discípulos: vocês são abençoados mesmo. Porque se eu tivesse lá, vocês não iam ver o que vocês vão ver. E às vezes Deus deixa chegar no limite, para que a gente possa dizer: só o Senhor é Deus. E geralmente é assim mesmo, eu não sei com os irmãos. Mas quando eu estou precisando do milagre da parte de Deus, parece que o milagre chega na prorrogação do segundo tempo. Não é nem no último minuto, já passou do tempo. No último você fala: não, agora vai ou morre. E parece que é nessa hora que Deus fala: não, não morre ainda não. Aí você fala: pô, mas não podia ter vindo essa bênção antes? Irmãos, eu já passei por cada situação que eu vou falar para os irmãos, que me fez orar tanto. Porque pensa um crente quando ora, quando está na tribulação. É ou não é, irmãos? Vamos falar a verdade. Faz um culto de oração aqui, enche, né, irmão? Vem toda a igreja, eu sei, toda a igreja é assim, né? Mas daqueles 3 ou 4 que vêm, tem prova ali. Tem uma necessidade ali. Porque orar é sacrifício, irmão. E eu digo orar da época antiga, né? Orar de joelho. Às vezes eu estou lá na minha igreja, lá. Pessoal, vamos orar, fica todo mundo de pé, culto de orar. Eu falo: não, irmãos. É de joelho mesmo. Dói. Dói o joelho. É humilhação. Orar é se humilhar a Deus. E no louvor, às vezes, não é muito diferente. Louvor que é louvor mesmo, aquele que exalta Ele, o orgulhoso não consegue louvar. Você pode reparar que às vezes no louvor, a gente que fica no púlpito de frente, às vezes você fica olhando, tem irmão que não abre a boca no louvor. Sabe por quê? Porque é humilhação. Você tem que dizer: tu és o Senhor, tu és grande, tu és Deus, tu tudo pode, é tudo Ele, para mim nada. Aí o cara não consegue.
Está entendendo? É o orgulho. Não consegue louvar. Aí inventaram os louvores modernos, que tirou ele e colocou eu. A tua luta vai terminar. A tua prova está chegando ao fim. A tua vitória já vem chegando. Oh, aleluia. Entenderam? Tiraram ele e colocaram o eu. Colocaram o homem como centro da adoração. É isso que eu tenho ouvido as letras de muitos louvores hoje. Hino de vingança, quem te viu na prova, quem me viu na prova não me ajudou. Né? Olha o estado que está ficando. As pessoas hoje não conseguem mais dizer o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de louvor, o Senhor é tudo, eu não sou nada, o Senhor é Deus, eu sou pó e cinza. Você acha que isso é para qualquer um? Não é não. Orgulhoso não consegue. Então, nós temos que entender que muitas coisas são para a glória de Deus. Às vezes Deus permite uma luta na minha e na sua vida, para nos ensinar, para nos moldar, mas também para glorificar o nome dEle. Uma outra lição que eu tiro desse texto é não perder a fé, mesmo quando tudo parece perdido. Marta disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas olha o que ela diz no 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Não, você está entendendo o que está acontecendo aqui? O cara estava morto, cheirando mal. Ela vai até Jesus e diz assim: olha, se você tivesse vindo, isso não tinha acontecido. Mas eu também sei de uma coisa, que se você pedir, Deus vai fazer o que você pede para Ele. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Tem momento que é na Bíblia que você não entende de onde veio essa fé. Só pode ter vindo do próprio Deus. Porque é muita fé para dizer para alguém, falar: olha, meu irmão morreu. Você podia ter chegado antes, né, Jesus? Mas tudo bem, mesmo você chegando agora, ele já estando morto, eu sei que se você pedir, a coisa muda. Que fé é essa, meu Deus? Que fé maravilhosa. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava vivendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estiver... A mesma palavra. A mesma palavra. E aí nós vemos o menor versículo da Bíblia que diz: Jesus chorou. Aí eu pergunto para você, por que Jesus chorou? O que fez Jesus chorar? Jesus saiu de onde ele estava, sabendo que ia ressuscitar Lázaro. Então, por Lázaro não foi. Agora, a Bíblia nos diz que ele chorou quando viu as pessoas chorando. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus se importa. Deus se importa quando você chora. Deus se importa. Ele olhou para aquelas pessoas e viu a tristeza que elas sentiam. E Jesus, que era 100% homem, 100% Deus, a parte humana de Jesus, será que eu posso assim dizer, é o que mais me chama a atenção nas Escrituras. Isso, eu amo muito o Novo Testamento, porque é nele que Jesus, na sua plenitude, se manifestou.
mas foi um Jesus homem. Porque pensa bem, andar nas águas, tudo bem, ele é Deus. Ele anda mesmo. É verdade ou não é, irmãos? Jesus andou, mas ele é Deus. Jesus alimentou a multidão, mas ele é Deus. Ele faz mesmo, ele tem poder. Mas o que me chama a atenção em Jesus é a parte humana dele. É ele fazer coisas, ensinando para mim e para você, que perdemos, que nós não sabemos mais o que é ser gente. A gente não sabe mais o que é ser gente. Ser gente, a gente perdeu lá no Éden. E Jesus veio para mostrar para a gente o que é ser gente, o que é ser humano. E aí ele fala assim, olha, se mandar andar 1 milha, anda 2. Aí ele fala assim, olha, ora por aqueles que vos perseguem. Ele está dizendo para nós, ser gente é isso. É assim que Deus quer. É fácil, irmão? É fácil orar para o seu inimigo? Aquele chefe da empresa que quer ver a sua derrota de todo jeito. Ou que já até te mandou embora, você está desempregado hoje, sentado aí por causa de um abençoado desse. Passando necessidade, aí você vai lá, vem aqui no culto de oração e diz, Senhor, abençoa meu patrão que me mandou embora. Isso não é fácil não, irmãos. Mas Jesus fez, para mostrar para a gente que dá para fazer. Para dizer para a gente, olha, ser gente é isso aqui, vocês esqueceram o que é ser gente. Então o que me chama a atenção em Jesus é a parte humana dele. Ele chorar, ele passar fome, ele nunca ter feito um milagre em benefício dele. Me mostra na Bíblia um milagre que Jesus fez para ajudar ele. Não tem. Sempre que ele fazia um milagre, ou era para ajudar alguém, ou era para glorificar Deus, e ambas as coisas se misturam aí. O diabo tentou fazer Jesus fazer um milagre para ele mesmo. Está com fome? Fala que essas pedras aí se transformam em pães. Ele não usou o poder que estava sobre ele para se beneficiar a si mesmo. Ao contrário de muitos pregadores hoje, né? Que começa o ministério de sandália havaiana e no meio está dirigindo uma Ferrari, à custa do dinheiro de dízimo de oferta, usando para si próprio. Jesus falou, olha, não faça isso não, seja gente. E aí Jesus viu aquelas pessoas chorando, e ele se compadeceu, porque ele viu neles a imagem e semelhança de Deus, e pessoas que não eram para estar nessa situação, mas nós estamos porque um dia Adão pecou, esse pecado foi passado para nós, e nós vamos passar para os nossos filhos. Mas graças a Deus que a Bíblia nos diz que teve um segundo Adão, que fez tudo aquilo que o primeiro devia ter feito e não fez. Que em tudo foi tentado, mas não pecou. Isso é maravilhoso, irmãos. Na realidade, Deus, Ele espera ver Cristo em mim e em você. E Jesus, então, pede para tirar a pedra. Essa é outra passagem interessante. O Todo-Poderoso, que ia ressuscitar um homem, mas não tirou a pedra. Aí eu olho para mim, aí eu vejo quanto eu sou pecador, né? Porque se eu fosse Jesus, pastor, irmãos, a pedra vai sair voando. Sai pedra! E todo mundo, oh!
Ah, eu ia fazer isso. Essas pedras, irmão, às vezes precisava de 10 homens para rolar ela. Tanto é que quando foram no sepulcro de Jesus, na ressurreição dele, as mulheres estavam preocupadas quem é que ia tirar pedra para elas. Era pesada, rolava uma pedra enorme. Aí imagina se é os pregadores de hoje, né? E a pedra saía voando. E fogos de artifício estourando. Mas Jesus disse, tira a pedra. Ele é o Deus do impossível, irmãos. Mas o possível quem tem que fazer é a gente. Tem muitas pessoas hoje, como diz o hino do Brasil, deitado em berço esplêndido. Né? Quer que Deus faça tudo para ele. Conheci um camarada, é assim, irmãos, a gente fala em crise hoje, né? Eu mesmo estou passando por ela. Mas eu que já estou com 55 anos, eu já passei por várias, irmãos. Eu digo para os jovens aqui, esquenta não, que eu penso um cara que já passou por crise, fui eu. Eu já vi tirar 9 zeros do dinheiro. 9. Então, essa daqui é crise bebezinho perto das que a gente já passou lá atrás. Por isso, essa vai passar também, em nome de Jesus. Apesar do governo, ela vai passar, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus tem um povo aqui. Você quer ver a coisa ficar feia quando esse povo sair. Aí sim, aí vocês vão ver o que é crise. Mas não vai chegar lá no fundo, porque Deus tem um povo aqui. Vocês estão orando pelos nossos governantes? Aí outra coisa que Deus mandou fazer. Pensa a unção que o camarada tem para ajoelhar, pensar na Dilma e orar por ela. Pensa na unção que você precisa ter. Hoje em dia tem o WhatsApp, né? De vez em quando me mandam as caras da Dilma no WhatsApp assim, escrito bom dia, você até assusta, né? Vocês sabem, já viram essas fotos no WhatsApp? Mamãe está dizendo bom dia, aquela carona assim, nossa, você fala, Jesus. Pensa você ajoelhar e orar por ela. Mentaliza ela assim, Senhor abençoa. Mas foi isso que Jesus mandou fazer. Orai por nossos governantes, que a gente só mete o pau, não ora. A gente não ora, não consegue orar por eles. Só quando é lembrado. Irmão, vamos orar pelos nossos governantes, vamos ficar de pé e a gente ora. Passou isso, acabou. Mas eu creio que muitos crentes começaram a fazer isso, e por isso que está se descobrindo tanta falcatrua, viu, pastor? O pessoal fala, sempre teve, é verdade, sempre teve, mas ficava encoberta. Mas hoje Deus está mostrando. Hoje Deus está revelando. Hoje está dando tudo errado. Eles fazem falcatrua, logo um delata, o outro entrega a todo mundo, e está aparecendo, e vai aparecer mais, é só a gente continuar a orar. Então supera a cara da Dilma, mas ora pelos nossos governantes, porque foi o que Deus mandou fazer. Eu espero milagres na minha vida. O crente tem que viver com esse sonho. Tem sim. Se você falar, pastor, eu não tenho nenhuma esperança em Deus, não estou esperando Deus fazer nada por mim, nenhum milagre, eu acho que você vai estar com depressão espiritual se você está nessa situação. Com certeza você precisa de oração, mas tem esperança. Não deixa ninguém enterrar teus sonhos. Continua sonhando. Apesar de tudo, apesar da crise, continua sonhando. Porque nós temos um Deus que é acima de tudo isso. Nós temos um Deus que quando abre a boca, até o diabo obedece, irmãos. Deus? Tem um teólogo que diz que até o diabo é diabo de Deus, porque quando Deus manda, ele abaixa a cabeça e faz. Você vê o exemplo lá em Jó. Permita-me que eu vá lá. Tem pessoa que pensa que o diabo faz o que quer, não faz não.
Tem que pedir permissão. Tradução da Bíblia em inglês, King James mais antiga, tem um please lá, que é por favor, permita que eu toque nele. Então Deus, Ele está acima de tudo. Eu espero que Deus faça milagre em mim e em meus filhos, e por meu filho também, para minha menina. Porque ensinar eles a andar no caminho do Senhor não é obrigação de Deus, é obrigação dos pais. Sabia disso? Não é obrigação da tia aqui na escola bíblica. É obrigação tua, pai. Não estou falando com a mãe não, estou falando com o pai. É obrigação do pai, o sacerdote do lar. Que o homem ele gosta de dizer, eu sou o cabeça da casa, não é não, pastor? Pois então educa o teu filho o caminho que ele deve andar. E não é só com palavra não, é dando exemplo. Porque Deus vai cobrar do homem também. Não adianta cobrar a mulher não. Isso é função do sacerdote do lar. Nós temos que mostrar o caminho. Se você não trouxer seu filho para a igreja, Deus não vai trazer. Porque eles têm uma idade que você tem que pegar na mãozinha e carregar, sim ou não? Vai chegar um dia que eles vão escolher eles mesmos. E aí, entra Provérbios 22. Irmãos, eu não tenho o costume de sair do texto. Se eu pego um texto, eu fico nele, prego ele e acabou. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me fez sair do texto por um minuto. E eu sei que não foi à toa. E talvez seja para você que esteja aqui. Provérbios 22:6 diz assim: instrui ou ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te explicar essa passagem. Eu já vi uma mãe em desespero no gabinete pastoral dizer para mim: pastor, eu ensinei minha vida toda o caminho para o meu filho. Levei ele na igreja, orei, mas hoje ele se desviou e está lá no mundo. Está lá nas drogas, está lá na bandidagem. Deus falhou comigo aqui. Porque aqui diz: até quando envelhecer não se desviará dele. Deixa eu explicar uma coisa. Isso daqui que eu vou falar é acalmar as mães desesperadas e desesperar as calmas. Isso daqui não é uma promessa de Deus. Isso daqui é um provérbio. A Bíblia foi escrita em vários gêneros literários. Salomão, quando escreveu isso, era um provérbio que existia na sua época. Vocês já ouviram aquele água mole? Toda pedra que você acha na rua está furada de água. É esse exemplo aqui. Não é uma promessa, é um provérbio. Por isso que está no livro de... Oh, aleluia! Está vendo? Não é uma promessa. Deus não prometeu que se você pegar seu filho na mão todo dia, levar para a igreja, ensinar e orar e ajoelhar com ele, ele nunca vai se desviar. Não foi promessa de Deus. Deus não falhou com ninguém, porque Deus não falha. E a razão é, o seu filho, ele tem um livre-arbítrio. Esse texto aqui está dizendo que, via de regra, se você fizer isso, dificilmente vai dar errado, mas pode dar. Então, mãe, não fica se culpando. Tire esse peso de você, ore pelo seu filho, mas não carregue o peso. Deus não falhou com você, irmã. Chega um momento que a criança tem o seu poder de decisão. E ele vai escolher que caminho ele vai seguir. E o que esse texto está dizendo é, se você andar com ele pelo caminho, não é só mostrar não, é instruir. Lá no
no hebraico é desenvolver gosto para. Essa palavra instruir no hebraico significa você tem que desenvolver na criança gosto para que ela esteja na igreja. É isso. Se você fizer isso, é muito provável que ele não se desvie. Mas não é uma promessa. Agora você, mãe que está tranquila, achando, ele saiu, mas volta. Porque está escrito lá em Provérbio. Pode se desesperar e começar a orar por ele. Fica tranquila não. Ora. Ora. Porque a palavra de Deus diz que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E que operando ele, quem impedirá? Tem pessoas que Deus salva contra o livre-arbítrio dele. Você vai ver isso na Bíblia, vê Paulo. Paulo queria Jesus? Paulo contava a caminho de Damasco, ele queria Jesus? Que opção Paulo teve, pastor? Que escolha ele teve? O cara está andando, cai do cavalo e fica cego. Eu sou aquele que você persegue, Paulo. E agora, como é que fica? E aí, o que você faria no lugar de Paulo? Não quero saber nada de você. Eu sou bobo? Mas, vixe, a casa caiu, meu. Não é que o cara é Deus mesmo? Não é que eu estou cego aqui? Olha o que aconteceu comigo. Meu, que opção ele tinha? Se você colocar seu filho na mira e ficar orando por ele, dia e noite, Deus vai pegar, eu vou ter que fazer de novo, irmão. Deixa eu fazer com a folha que está mais. Deus vai pegar a vontade do seu filho, o livre-arbítrio dele, e vai fazer assim, ó. Vai tocar no coração dele. E ele vai dizer, eu quero Deus na minha vida. Você crê isso, meu irmão? Deus pode fazer. Deus pode passar pelo livre-arbítrio de qualquer um, porque nada fica na frente dele. Deus é soberano sobre tudo. Ora, Senhor, salva. Não importa onde ele esteja, não. Esse que vos fala, eu passava horas no banheiro da minha casa, sentado na privada, com 2 seringas, enchia uma de cocaína, enfiava aqui, pegava outra, enfiava aqui, já começava a preparar as outras 2. Eu passava horas fazendo isso. E aí? Quem me via falava, já era. Isso não tem mais jeito não, era pele e osso. Hoje eu sou gordo. Pelo menos barriguinha. Se for separar aquela época, irmãos, era aquela história, começa cheirando, aí você imagina, né? Cheirar cocaína, um cara com o nariz do tamanho do meu, haja cocaína. Não é, pastor? Haja cocaína. Aí me falaram, não, se você injetar é mais barato, né? O tanto que você cheira, você injetando, é 1 ano, irmão. Chegava na rodinha para cheirar, a turma me via chegando e falava, não, você vai cheirar tudo. Desse jeito, irmãos. Perdido. Perdido. Ia comprar droga nos lugares mais baratos, lugar mais barato aonde? Na boca, né? Eu já cheguei a estar em lugar comprando aquela balança de precisão, pesando a cocaína. O cara com uma escopeta aqui, 2 granadas em cima da mesa, fala, meu Deus, eu preciso chegar aqui agora. O que eu estou fazendo aqui? Irmãos, eu sempre trabalhei. Esse é o detalhe. Fala assim, você era bandido? Não, nunca roubei, nunca matei, nunca tirei ninguém. Andava armado, mas nunca, graças a Deus, nunca precisei sacar arma. Eu era mecânico de manutenção. Eu era o cara mais difícil que tem para se converter. Com 26 anos, menos, com 24 anos, eu era mecânico de manutenção na Ródia. Quem lembra da Ródia? Pois é. Bons tempos aquele. Eu ganhava igual, pastor,
Um homem casado que trabalhava comigo, pai de família, 4 filhos, pagava aluguel. Eu solteiro, não ajudava em casa. Ganhava o mesmo que o cara. Ele chegava para mim: filho, para de usar droga. Eu falava: por quê? O dinheiro é meu, ganho honestamente, eu gasto no que eu quero. Você não vai para o bar jogar sinuca e beber cerveja? Vou. Ah, então, por que eu não posso usar droga? O dinheiro é meu, eu ganhei, não estou roubando. Vai para a igreja, para quê? Não estou doente. Não preciso de Deus para nada. Trabalho, ganho meu dinheiro, cheiro minha farinha, e daí? É problema de quem? Estou trabalhando, e daí? Era assim, irmãos. Tive 3 princípios de overdose, quase morri com as drogas. E quem me via falava: esquece. Mas um dia, Jesus pegou minha vontade e fez isso daqui, ó. Porque minha mãe ia na igreja, pegava um macacão meu, isso aqui é bobeira, nada a ver. Mas era o que tinha na época, né? Levava lá na igreja o Davi Miranda, pastor. Levantava meu macacão na hora lá da oração. E ela tinha uma fé que Deus ia me salvar. E eu vou falar para você, macacão não serviu para nada. Davi Miranda é só um homem. Mas a fé move montanha. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus olhou para minha mãe e falou: olha, coitada dessa mulher, vem lá de Santo André, vai para a Baixada do Glicério, como falava, não é? Traz esse macacão na mão, paga o maior mico. Mas a fé dessa mulher tem valor para mim. Deus passa por cima de tudo isso, irmãos. Deus é maravilhoso. E um dia Deus me converteu e falou: você, além de ser um inútil, você vai pregar minha palavra. Eu vou pegar, por isso para mim aquela passagem que diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. E os que não são para confundir os que são, para mim cai como uma luva, irmãos. Eu sou um louco que Deus converteu para confundir os sábios. Palmas para ele, gente. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus vai fazer isso por filhos aqui. Não importa onde esteja. Só não cai na conversa do diabo, que é aquela assim: não adianta mais orar, você já orou o suficiente, não precisa mais, Deus já sabe. Não. Deus disse: batei. Bate. Bate. Deus usa uma analogia de uma viúva pedindo para um juiz iníquo, mau. E diz assim: olha, o cara sendo mau, iníquo, não teme a Deus, mas por causa da mulher importunar tanto ele acabou fazendo justiça. E imagina o teu pai que é santo, que é bendito, que te ama. É que nós estamos perdendo a ousadia. Porque o que impressionava a Deus, na minha mãe, era ver ela sair de casa com essa ousadia. Eu vou pegar o macacão dele, vou levar lá, o homem vai orar e meu filho vai se converter. Podia rir, podia falar: isso não adianta, você pode orar de casa. Não, mas eu vou lá porque é lá e vai. Era fé, era o que ela aprendeu. Mas isso não impediu Deus de operar. Porque Deus olhou para ela e falou: estou vendo a fé dessa mulher. Então não é de se admirar que aí nessas igrejas as pessoas sejam abençoadas, apesar de todo o erro, toda a bobeira. Porque Deus tem misericórdia de nós. Mas essas pessoas vão ter que crescer e aprender e procurar a palavra, procurar uma igreja séria como a dos irmãos aqui, amém? Então, queridos, eu sou um exemplo
de que Deus faz. Deus faz. E você que talvez estivesse aqui se culpando, meu filho está lá porque eu não soube, tira o peso das suas costas, porque ele teve a vontade dele. Agora você que está muito tranquilo, achando que não precisa fazer nada, que ele vai vir, pode se desesperar. Ora por ele, muda de opinião. Vem nos cultos de oração aqui, se ajoelhar e clamar por ele. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? E aí era o quarto dia, os irmãos sabem. Eu já devo estar passado do horário, né, pastor? Já tinha acontecido, existia uma crendice no meio do povo judeu, de que até o terceiro dia a alma ficava rodando ali e podia voltar. Se Jesus ressuscitasse até o terceiro dia, eles iam falar, não foi milagre. Foi milagre, que às vezes acontece, a alma está ali em volta, ela acaba voltando. Agora com 4 dias não tinha mais jeito, aí a alma já tinha ido embora mesmo, era isso que eles queriam. Todo povo tem suas crendices, né? Todo povo. Eu lembro que antigamente, falar em crendice, né? Às vezes tem irmão que pergunta bem, pastor, que signo o senhor é? Imagina, né? Aí eu falo, eu sou de Leão, da tribo de Judá, e você? Mas tem. Estou lá na casa da irmã, cai a vassoura, vai vir visita, ou cai uma colher, vai vir uma mulher. Sabe que meu Deus, quem que inventou isso? Não tem, vocês sabem o que eu estou falando? Põe a vassoura atrás da porta, é para a visita ir embora ou para não voltar? Não tem esse negócio? Quem inventou isso? Não sei, o povo crê. E o judeu tinha deles. O judeu acreditava que até 3 dias a alma ficava lá, sem fazer nada. Falava, vou ou não vou? Aí eu olhava para a mulher e falava, não vou não, vou embora mesmo. Mas Jesus fez o 4º dia quando já não tinha mais jeito. Você vê como tudo tem um propósito? Por que foi no 4º dia? Porque não podia ser no 3º. Pastor, por que Deus não faz hoje? Porque não pode ser hoje, irmão. Tem que ser quando Ele quiser. No tempo dEle. Porque Deus sabe o dia que é melhor. É assim que funciona, irmão. E aí sai o homem lá, né? Eu não sei como é que eu me sentiria estando no céu, tendo que voltar. Agora eu vou dizer um exemplo para os irmãos, que tem coisas na Bíblia que é regra, mas não é para todo mundo, tem exceção. Hebreus 9:27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Eu gosto de usar isso daqui para evangelizar espíritos, aqui na reencarnação, assim. A Bíblia diz que morre quantas vezes? Quantas vezes Lázaro morreu? E aí? E aí? Ô Jeová, que negócio é esse? Outro dia eu estava vindo no carro de viagem, ouvindo um pregador na rádio, pastor. Esses pregadores que acho que vira pastor do dia para a noite. Ele estava lá. Não ame o mundo, nem as coisas que no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai. Aí de repente ele lê outro versículo. E Deus amou o mundo. Ele disse, ô Jeová, que mistério é esse, papai? Eu ouvi isso no rádio. Que mistério é esse, papai? Na realidade a Bíblia não erra, não. É que Deus, na sua soberania, Ele abre exceções para mostrar que Ele é Deus e Ele faz. E Ele faz. Lázaro, na verdade, você quer ver um exemplo? Em 1 Coríntios 15:20 diz, mas de fato ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem. A Bíblia diz que Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Primeiro. Mas e Lázaro?
Ele não ressuscitou, ele reviveu. Esse é o detalhe. Porque quem ressuscita não morre mais. Na ressurreição dos mortos, quando nós ressuscitarmos, nós não vamos morrer de novo. A não ser outro grupinho lá, que vai sofrer a segunda morte, que é a separação de Deus. A Bíblia diz que o primeiro a ressuscitar foi Jesus. Ninguém antes de Jesus ressuscitou. Porque quem ressuscita vai ter um corpo transformado e acabou. Não vai morrer mais. Agora Lázaro e todos aqueles foram revividos, mas voltaram a morrer depois. Amém, queridos? Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer. Deus só não vai quebrar suas leis morais. Mas Deus é soberano. Deus é soberano. Ele não vai quebrar sua palavra, em momento algum. Mas Deus continua sendo Deus e continua fazendo o que Ele quer fazer. Ninguém pode forçar Deus a fazer o que Ele não quer. Você não consegue fazer isso com campanha. Sabia disso? Eu vou fazer uma campanha para Deus me arrumar um emprego. Lembra o macacão? O que vale é a fé. Deus não está olhando para a campanha. Deus está olhando para o teu coração, ajoelhado aí, clamando a Ele. Aí sim. Aí Deus é misericordioso e vai falar, eu vou fazer. Porque eu quero. Campanha não faz pegar o braço de Deus, torcer para trás e fazer o que Ele não quer fazer. Jejum também não faz isso. A pessoa acha que se fizer jejum, Deus vai fazer. Vai não. Jejum é humilhação. Muito pelo contrário. No jejum você está dizendo, Senhor, o Senhor é tudo, eu não sou nada. O Senhor sabe o que faz e eu não sei o que eu peço. Tem misericórdia de mim. E aí Deus olha, vê a pessoa se humilhando. E Deus rejeita o soberbo. Mas aquele que se humilha, Ele levanta do seu trono para ouvir sua oração. Davi foi um grande homem de Deus, mas pensa um cara que sabia se humilhar. Não é verdade? Pensa um homem que sabia se humilhar diante de Deus. E eu já terminei, mas eu gostaria de, com a permissão do pastor, fazer uma oração para você que enterrou um sonho, já tinha desistido de um sonho, que achou que ele morreu, já passou de 4 dias e não vai acontecer mais. Eu quero dizer para você que se for a vontade de Deus, vai sim. A sua parte é só crer. Eu quero orar por você, vem aqui na frente se você está nessa situação. Você fala, pastor, eu enterrei um sonho meu, eu deixei para lá. Mas hoje com essa palavra eu sei que Deus ainda pode fazer. Amém, irmã. Deus abençoe. Só tem ela. Não é vergonha não, irmãos. Se tem um camarada que é chorão diante de Deus, sou eu. Quantas vezes já disse para Deus, acabou tudo, agora você não vai fazer mesmo. Aí Deus disse no meu coração, quem disse que não?